Olá, turma! Dando sequência ao nosso assunto sobre microbiologia ambiental, nós vamos falar agora um pouco mais sobre as bactérias que estão relacionadas à fixação biológica do nitrogênio, né? Então, como já comentamos, esse é um elemento bastante comum, né, em grandes quantidades na atmosfera, né? Ele ocupa aí em torno de 78% da atmosfera, porém é considerado um elemento inerte, né? Ou seja, nós não temos capacidade, né? Quando eu falo nós, envolve também quase todas as formas de vida, como as plantas, os animais, né? Então nós não temos capacidade de captar esse nitrogênio que é tão importante na formação da estrutura celular, né? Então o nitrogênio é responsável por compor as bases nitrogenadas, tá bem? Como é que nós captamos? Através do consumo de alimentos, né? Nos alimentos a gente tem ali, rico em nitrogênio, a gente passa a assimilar. Mas até que ele seja, né, vá constituir o alimento, então aí por trás disso vem os micro-organismos, né, as bactérias fixadoras de nitrogênio. Tá? Ou, como vocês viram na aula, né, nas bactérias que transformam o nitrogênio orgânico em constituinte elementar, né, o mineral, e a partir daí que esses constituintes minerais na forma de amônio e de nitrato é que pode ser absorvido pelas plantas. Tá? Então aí nessa cadeia alimentar é onde a gente chega, tá bem? Então nós temos aqui em torno de 78% de nitrogênio na forma elementar. Então esse N2, né, esse N2 na verdade, que está na atmosfera, ele tem ligações triplas, na qual a gente não tem enzimas, né, que seja capaz de quebrar e fazer com que ele passe a se constituir, a fazer parte do constituinte celular, tá bem? Que é necessário. Quem faz isso é um grupo de bactérias, né, chamada de Rhizóbio. Existem outras variações também, outras bactérias que estão relacionadas, né, são bacilos gram-negativos, facilmente encontrado em praticamente quase todos os tipos de solo, né, ou de vida livre, né, ou associado com plantas, numa simbiose mutualística, ela tem capacidade de fixar o nitrogênio. Né? Por quê? Porque ela produz enzimas que vai quebrar essa ligação tripla. Né? Um complexo enzimático chamado de nitrogenase, né, que é capaz de quebrar essa ligação tripla, transformando em compostos nitrogenados, né, na forma de amônio ou amônia, e aí ele vai fazer parte da estrutura celular do próprio micro-organismo e também, né, se ele está associado com uma planta, no caso de uma simbiose mutualística, então ele fornece esse elemento para a planta. Né? Para poder, né, não é essa a única fonte que nós temos de nitrogênio disponível. Né? Sabemos que nós temos, pela decomposição de resíduos, né, como já vimos anteriormente, então pela decomposição de resíduos orgânicos a gente passa a ter o nitrogênio mineral, pelas descargas, né, elétricas, na atmosfera, né, nas tempestades, ali, né, a radiação faz com que esse nitrogênio que esteja na atmosfera um pouco também seja precipitado juntamente com a chuva. Né? Então essas descargas elétricas também é responsável por formar nitrogênio assimilável, né, no próprio solo. Outras formas também seriam através das bactérias fixadoras de nitrogênio, a fixação biológica de nitrogênio, envolvida pela espécie de Rhizóbio, ou pela família do gênero Rhizobiaceae. E temos também a forma química, né? Adubação química. A indústria, ela utiliza uma pressão atmosférica bastante elevada, né? Uma pressão muito alta,
com, com, com o uso de substâncias químicas, como o caso do petróleo, né? Ali, com altas temperaturas, então ela consegue reduzir de forma química, né, o elemento que é inerte, né, em uma forma que seja amoniacal ou nítrica e ali disponibilizar isso para as plantas. Tá? Porém, essa forma química aqui a gente sabe dos problemas que pode trazer, né, ao ambiente, como a eutrofização dos solos, né, e é desnecessário. Né, se a gente tem essas formas aqui naturais, né, de fornecer esse nitrogênio, então para que utilizar um elemento danoso, como é o caso da transformação, né, de forma química, né, de forma economicamente inviável, né, porque se gasta bastante, né, bastante petróleo para poder transformar, que é um elemento que vai poluir o ambiente, né, transformar isso no composto químico. Tá bem? Então, algumas bactérias associadas com plantas, como é o caso da família das leguminosas, né, e nós temos também fixação biológica em diversas outras plantas, que não somente leguminosas. Então, nas leguminosas é que nós temos uma simbiose clássica. É quando ocorre uma interação morfológica e fisiológica com o vegetal, e dali esses micro-organismos conseguem captar esse nitrogênio, né, produzindo a nitrogenase. Tá bem? Para poder, né, essas bactérias que estão lá são saprófitas, né, ou quimiolitotróficas, lá no solo, então ela capta o nitrogênio disponível somente para o seu consumo próprio. Porém, se ela infecta uma planta, né, os bacilos, esses bacilos gram-negativo, ele tem, né, um complexo enzimático, né, e tem também um plasmídio, né, um determinado plasmídio na sua estrutura celular, que é responsável por produzir essas nitrogenases, né, capacidade de produzir a nitrogenase. Então é muito variável de uma bactéria para outra. Né, por isso que você vai ter condições que seja mais favorável, né, ao crescimento ou desenvolvimento dessa bactéria, em função dela ter determinado plasmídio, né, com maior capacidade de fixar o nitrogênio. Né? Uma vez ela infectando a planta, ela se transforma num bacteroide. Por que seria chamado bacteroide? Porque é uma bactéria que não tem mais a forma bacilar. Né? Então ela fica com uma forma pleomórfica integrada juntamente ao sistema radicular da planta. Tá? Então a gente vai ver passo a passo, né, como é que esses processos ocorrem. Então, primeiramente, né, você teria lá a bactéria no solo, né, esses bacilos, na rizosfera, especialmente na rizosfera. Então, o que seria essa rizosfera? O que seria essa rizosfera? Seria, na verdade, a terra que está ali próxima ao sistema radicular da planta, que é muito propício, né, para que essas bactérias se multipliquem. Porque a planta se desenvolvendo, ela vai liberando células mortas, né, secreções, e isso faz com que a bactéria comece a ser atraída por esse sistema radicular da planta. Nós temos aqui a nossa planta, né, com seu sistema radicular, no caso uma leguminosa. Então isso faz com que ocorra uma atração nesse solo, né, por essas bactérias. Então, através de quimiotaxia, elas são atraídas pelos constituintes do próprio sistema radicular. Né? Uma vez chegando no sistema radicular, ela passa a infectar o pelo radicular. Né? Então, nós temos aqui a raiz, no caso, e os pelos radiculares. Então, é nessa região que ela vai infectar. Então, uma vez infectado esse pelo radicular, ele se torna curvo, né? Ele se torna retorcido, indicando que ocorreu um processo infeccioso, ou seja, a entrada do micro-organismo no pelo, tá, da planta. Com isso, né, após haver esse enrugamento do pelo, onde indica que ocorreu o processo de infecção, ela passa a se translocar através
do meristema, né, da planta e se alojando nas células do córtex. Então, essas bactérias vão se direcionadas, né, para as células do córtex. Então, após penetrar, né, nessa planta, né, ela começa a se direcionar para as células do córtex e vão se alojando. Né, alojando, se multiplicando e se transformando em bacteroide. Né. Então, com isso, ela passa a expressar aquela informação gênica que ela tem no plasmídio, né, e a célula vegetal, na verdade, ela começa a se modificar. Né. Então, ela passa a ter, né, aqui nós temos o pelo radicular, formação do pelo radicular, e ela começa a se desenvolver formando nodulações. Por quê? Em função de um plasmídio infectivo que faz com que as células do vegetal se proliferem, né, levando uma espécie de pequeno tumor, né, tumor benigno. Porque, na verdade, nós teríamos aqui uma massa de micro-organismos em cada um desses pequenos nódulos. Né? Então, nós passamos a chamar isso aqui de nódulos. Nódulo radicular. Esses nódulos nada mais é do que uma massa de bacteroides, né, ali dentro. Então, são bactérias modificadas. Bacteroides são bactérias modificadas, onde você não tem mais a estrutura celular, e sim uma massa disforme, né, dessas bactérias, formando a estrutura do micro-organismo, né, inteirado aqui com o tecido vegetal, né, onde ele vai se expandindo, né, e formando o nódulo. Tá? Com isso, né, quando ele se transforma em bacteroide, na estrutura do córtex, né, nós vamos ter uma grande atividade metabólica, né, desses organismos. Qual seria essa atividade metabólica? Multiplicação deles, né, e produzindo a nitrogenase. A enzima que é capaz de, em presença do oxigênio, né, de nutrientes, né, porque essa planta ela tem capacidade fotossintética, então ela disponibiliza os fotoassimilados para a bactéria, para o bacteroide, né, que está aqui, e, em troca, a bactéria começa a metabolizar, né, a produzir enzimas, captando o nitrogênio da atmosfera e transformando em constituinte celular. Tá? Uma parte é utilizada pela própria bacteroide e o restante é excretado na forma de amônia e vai ser necessário para o desenvolvimento da planta. Tá? Então, por isso que se diz que é um mutualismo, né, uma simbiose mutualística. Mutualística porque é uma troca entre eles, né, os simbiontes, a planta e a bactéria. Tá? Esses nódulos eles têm uma coloração avermelhada, né? Dentro, se você parte, um nódulo encontrado especialmente em feijão, em soja, né? Em qualquer leguminosa, em trevo, né? Em qualquer leguminosa que você tenha ali disponível, se você tiver a curiosidade de abrir, né? Pegar aquele nódulo e abrir, você vai encontrar uma massa, né? uma pigmentação avermelhada. Então, essa pigmentação avermelhada é dada pela leg-hemoglobina. Pela leg-hemoglobina. Qual seria a função da hemoglobina no sangue, né? Para humanos e para os animais? É de transportar o oxigênio necessário, né, para poder haver, né, o metabolismo. Então, a gente precisa, como somos organismos aeróbios, a gente precisa de oxigênio. E quem faz isso, né, levando esse oxigênio necessário aos constituintes celulares, é a hemoglobina. Então, essa pigmentação dada é a mesma coisa com que ocorre com a hemoglobina, né, a leg-hemoglobina. Ela vai transportar o oxigênio de forma combinada, o O2, né, necessária ao metabolismo da bactéria. Por que ela fica complexada com a leg-hemoglobina, né, esse oxigênio?
em função de que esse oxigênio ele é letal, né, ou ele é nocivo à nitrogenase, a enzima que transforma o nitrogênio, o N2, em amônio, né? Então nós temos aqui o N2 transformado em amônia. E o N2 transformado em amônia, pela ação da nitrogenase, né? Uma enzima que age de forma na ausência de oxigênio. Porém, a bactéria que está aqui dentro, ela precisa de quantidades pequenas de oxigênio. Quem faz isso é a lega-hemoglobina. Então, se associa, transfere esse oxigênio necessário ao bacteroide, sem afetar, nesse caso, a nitrogenase, né, que é importante. A nitrogenase ela é constituída por dois componentes. A nitrogenase, nesse caso, ela é constituída pelo componente 1, que é quem faz a quebra, né, a quebra dessa molécula tripla, né, como se fosse a varinha mágica dessa bactéria que faz com que essa enzima, né, faz com que esse nitrogênio se transforme em um composto nitrogenado, no caso a amônia. Tá? Porém, para poder esse componente 1 agir, né, ele precisa de ferro e precisa de molibdênio. Dois minerais importantes na formação do componente 1 da nitrogenase. Né? Então essa é a enzima propriamente dita. Existe outro componente, né, chamado componente 2, que é formado por ferro, proteína. Então esse componente 2 é quem gera, né, os elétrons necessários para poder o componente 1 funcionar. Então esse componente 1 que é responsável pela quebra da nitrogenase, do nitrogênio, né, pela ação da nitrogenase, isso através de processos de oxirredução, né, no ambiente do nódulo, trabalhando de forma ativa. Né? Vocês lembram que lá na indústria precisa de temperaturas muito altas e precisa de uma pressão muito elevada. Então quem faz isso tudo é a bactéria, né? De forma economicamente viável, né? Sem gasto nenhum. Porém, ela precisa de muita fonte energética, no caso, que é a planta que está fornecendo, né? Pelo processo de fotossíntese. Então é necessário que tenha ferro disponível, que tenha molibdênio disponível. No componente 2, que é quem vai alimentar o componente 1, né, através da transferência de elétrons, né, ele é alimentado pelo componente 1, também precisa de ferro, proteína. Tá bem? Os nódulos eles são perecíveis, né? Então, no momento que as bactérias começam a não ter um ambiente muito adequado, né? Ou então o próprio ciclo da planta, que é curto, né? Algumas leguminosas, as leguminosas anuais, né? Então, elas são de ciclo curto. Então, eles senescem, né? Levam à destruição, morrem, e essas bactérias voltam para o ambiente. Tá? Então, ali você vai ter um ambiente sempre propício, com essas bactérias fixadoras de nitrogênio que estão ali disponíveis. Desde que tenha uma associação mutualística, ela tem essa capacidade de fixar nitrogênio. É um processo benéfico, né, à planta, porque ambos se beneficiam, né? Porém, é necessário que fatores, né, como temperaturas favoráveis são temperaturas ambientais, né? Então, de 25, 30 graus é um ambiente favorável à multiplicação dessa bactéria. Temperaturas, umidade também adequada, né? Não pode ser umidade muito alta porque a bactéria precisa de oxigênio, então o solo não pode estar encharcado, né? Ele tem que ter oxigênio ali disponível para os micro-organismos. Nutrientes, né? Como vocês vejam, precisa de ferro, molibdênio, né? Então todos os nutrientes que são necessários à planta, é necessário também à bactéria para poder ela se nutrir e ter essa fonte energética capaz de acionar o seu processo enzimático. Né? Então, sempre que for na recuperação de uma área degradada, né, é importante se fazer uma inoculação dessas bactérias na semente da planta, para poder garantir que, de fato, ali tem uma planta que vai se desenvolver, né, e não precisar de outra fonte nitrogenada. Né?
Então, muitas plantas, elas conseguem se desenvolver somente com essa fonte nitrogenada. É claro que a gente não separa isso no ambiente, né? Você tem a fonte que vem da decomposição, tem a fonte da fixação e tem ainda a fonte dos adubos químicos. Nesse caso, se você coloca um adubo químico numa planta que tenha a fixação biológica, você está suprimindo a ação desses micro-organismos. Então, eles não têm mais papel ali naquele ambiente, né? Então, é muito importante que se faça essa adubação, né? Na verdade, entre aspas, seria uma inoculação delas nas plantas durante o plantio. Então, isso se faz especialmente com soja, se faz com feijão, em alguns casos, né? Mas especialmente soja, que é uma planta de maior tradição econômica no país. Então, nós temos empresas, né? A primeira empresa surgiu em 1928, lá no Rio Grande do Sul, onde ela selecionava as cepas de risóbio mais adequadas, né? A fixação de nitrogênio por processo de seleção e modificação também, né? Modificações da estrutura da bactéria, possibilitando ela ter uma maior capacidade de produzir a nitrogenase. E com isso ter um rendimento maior nas culturas. Tá? Mas é uma atitude bastante importante, né, para o ambiente, porque a gente está livrando, nesse caso, né, da indústria química, que é bastante nociva à condição ambiental. Tá, pessoal? Então, dê uma lida no material. Eu vou colocar materiais disponíveis para vocês na disciplina, e aí vocês poderão, né, ter uma melhor riqueza de conhecimento em relação à relação biológica do nitrogênio, tá? A fixação biológica do nitrogênio. Muito obrigado. Até a próxima.